Vitória do PSG por 2-0 aqui no Parque dos Príncipes, jogo de ida das oitavas de final contra a Real Sociedad. A gente tinha um PSG que vivia um momento muito melhor do que a Real Sociedad, né? O PSG vinha de 16 jogos sem perder, a última derrota tinha sido, inclusive, na própria Liga dos Campeões, em novembro, para o Milan, enquanto a Real Sociedad vinha de 4 jogos sem vitória e sem marcar nenhum gol. Agora faz uma sequência aí de 5 jogos sem vencer e continua sem marcar gols. Por conta disso, acho que o PSG acabou entrando em campo como favorito e, obviamente, tem individualidades que estão tecnicamente acima da Real Sociedad, que também tinha desfalques importantes, então isso é interessante trazer para a mistura do contexto do que foi esse jogo, mas foi um primeiro tempo que o PSG não jogou como protagonista. O PSG teve muitos momentos em que foi encurralado na sua defesa e a verdade é que faltou um pouco de qualidade, um pouco de pontaria, teve bola na trave da Real Sociedad ainda no primeiro tempo e o PSG teve alguns bons momentos ali com o Mbappé, com o Dembélé, mas mais no iniciozinho e sem ser em chances muito claras, que acabaram acontecendo muito mais para a Real Sociedad, que saiu do primeiro tempo, que foi para o intervalo, com uma sensação muito melhor do que a que tinha o PSG. Para falar um pouquinho aqui da escalação, porque é importante do que foi também o contexto do primeiro tempo, o Lucas Beraldo, brasileiro, fez a sua estreia na Liga dos Campeões, mas por conta, provavelmente, de um Lucas Hernandes que não estava 100%, mas que entrou no segundo tempo, o Lucas Beraldo acabou sendo titular como lateral esquerda e foi um primeiro tempo bem desafiador para o brasileiro que fez sua estreia, mas que ficou no comando ali da defesa na hora do Takekubo atacar e o japonês realmente deu trabalho para o brasileiro. No segundo tempo a gente viu um PSG que continuou os primeiros minutos ali muito parecidos, mas que depois do gol do Mbappé virou outro jogo, virou outra partida, o Parque dos Príncipes se acendeu, o torcedor também empurrou esse time e aí o PSG teve um volume de jogo, um ataque muito mais volumoso, ainda que não tenha tido completamente controle da partida, né? O Luiz Henrique gosta de jogos em que o seu time tem posse de bola de forma controlada, né? E foi um PSG que verticalizou muito, que teve muitos momentos de velocidade, principalmente com o Mbappé, com o Dembélé, com o próprio Barcola, que foi quem fez o segundo gol. Então, um PSG que fez um segundo tempo muito diferente do primeiro tempo, mas que ainda assim não é um PSG que a gente imagina que seja o ideal pensado pelo Luiz Henrique, que tem a ideia, no que a gente imagina e também no que ele fala, de controlar o jogo e quando tiver espaços aí sim acelerar já no ataque, já na parte final, no terço final do campo, para fazer gols. De qualquer forma, o PSG então sai daqui com essa vitória, com um aprendizado para esse primeiro tempo, porque o segundo jogo, claro, é fora de casa e um time que tem dificuldades para atacar, mas que também vinha mostrando uma defesa muito forte. O PSG dá um passinho a mais para passar para as quartas de final. Ainda tem, é verdade, o segundo jogo, mas repito, o PSG não perde desde novembro, são 16 jogos, agora 17 jogos consecutivos sem uma derrota. Então, se for lá e segurar o resultado, né, não precisa vencer, classifica para as quartas de final. Algo que não aconteceu nos últimos 2 anos e que nos últimos 7 anos o PSG caiu nessa fase em 5 oportunidades. Vamos ver se dessa vez o PSG passa. E aí, claro, a sequência da competição depende muito do sorteio. Vamos ver o que esse PSG de Mbappé e de Luiz Henrique ainda pode aprontar.